Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel. Hoje eu lhes trago um SCP que antes era considerado inofensivo, porém ele acabou enganando com sua aparência amigável, quando na verdade é uma criatura violenta e perigosa. Então hoje eu lhes trago o SCP-1048. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e compartilham esse vídeo com seus amigos. Mas então é isso, bora pro vídeo. SCP-1048. Nome do objeto: o urso construtor. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. A localização de SCP-1048 é atualmente desconhecida, mas leva-se a crer que o objeto ainda está em algum local do sítio 24. O objeto deve ser capturado e contido, mas qualquer criação de SCP-1048 deve ser destruída imediatamente, a não ser que haja evidência para tomar medidas menos drásticas. Nenhum urso de pelúcia é permitido entrar no sítio 24 a fim de evitar confusão para com a identidade do objeto. Qualquer objeto que se pareça com o urso de pelúcia deve ser reportado para a equipe de segurança imediatamente. Isto não é brincadeira. Não temos ideia das capacidades totais de SCP-1048. Quem sabe quantas destas coisas malditas estão por aí neste momento? Dr. Carver. Descrição: SCP-1048 é um urso de pelúcia de porte pequeno, com aproximadamente 33 centímetros de altura. Testes indicaram que a composição do objeto não apresenta qualidades anômalas ou inusuais que o fariam diferente de um objeto de pelúcia não sapiente. O objeto é capaz de se mover conscientemente e de se comunicar com uma pequena variedade de gestos. O objeto demonstra afeição para com indivíduos regularmente de maneira popularmente considerada carinhosa. Os atos de afeição demonstrados normalmente envolvem o objeto abraçando a perna de um indivíduo, dançando, pulando repetidamente, e em duas ocasiões diferentes, o objeto desenhou, de maneira aproximada à arte infantil, depicções para a equipe de zeladores. Todos os funcionários da fundação que interagiram com o objeto responderam de forma positiva às demonstrações de afeição, até mesmo indivíduos de classe D que normalmente exibem tendências sociopatas. Tentativas de se comunicar diretamente com SCP-1048 não foram consideradas bem-sucedidas. Apesar do objeto ser capaz de gesticular para indicar sim ou não como respostas, o objeto tende a não reagir a questões relacionadas à sua natureza ou origem. É desconhecido se isto ocorre pois SCP-1048 simplesmente não sabe responder às questões, ou se prefere não responde-las deliberadamente. Apesar de ser capaz de desenhar, o objeto não utiliza a arte como forma de comunicação além da demonstração de afeição, mesmo quando encorajado a fazê-lo. O comportamento mais anômalo de SCP-1048 não foi observado até aproximadamente 7 meses após sua captura original. É hipotetizado que o objeto é capaz de construir réplicas imperfeitas de si utilizando vários materiais no processo que ainda não foi observado diretamente por funcionários da Fundação. Dr. Carver sugeriu que SCP-1048 utilizou de suas características afetuosas para enganar indivíduos ao seu redor a terem um falso senso de segurança, permitindo obter materiais para produzir suas criações. Atualmente foram documentadas 3 criações de SCP-1048, designados SCP-1048-A, SCP-1048-B e SCP-1048-C. A natureza destas criações contrasta gritantemente com o comportamento do original em relação a humanos, visto que todas exibiram atitudes de extrema violência. SCP-1048-A. Encontrado durante andando pelo sítio 24 acompanhado de SCP-1048, o objeto se parece, por viés de tamanho e forma, com um urso de pelúcia similar a SCP-1048, porém é feito exclusivamente de orelhas humanas.
Testemunhas reportaram que SCP-1048 estava aparentemente promovendo uma excursão do Sítio 24 para a SCP-1048-A. O Dr. Carver foi chamado para presenciar o acontecimento, juntamente com a equipe de segurança. A equipe de segurança chegou no local primeiro e tentou conter SCP-1048-A. O objeto emitiu um som agudo de tom alto que infligiu dor intensa aos olhos e orelhas de todos os indivíduos em um raio de 10 metros. Anexos parecidos com orelhas começaram a crescer descontroladamente naqueles que estavam até 5 metros de distância do objeto, cobrindo seus corpos em menos de 20 segundos. Todas as pessoas afetadas por este sintoma morreram no ínterim de 3 minutos, resultando na morte de funcionários, incluindo a equipe de segurança. Autópsias revelaram que a causa da morte ocorreu por asfixiação, devido à abundância de anexos auriculares que se manifestaram na boca e traqueia das vítimas. SCP-1048 e SCP-1048-A fugiram do local antes da chegada do Dr. Carver, e não foram recontidos desde o incidente, apesar de ambos os dois terem sido vistos em múltiplas ocasiões. Um pouco após o ocorrido, foi descoberto um pesquisador com uma orelha faltando. De acordo com o mesmo, a remoção ocorreu de maneira desconhecida enquanto ele dormia. Nenhuma outra vítima foi encontrada, deixando pouco claro se SCP-1048 obteve mais orelhas de algum outro local, ou se o objeto é capaz de duplicar itens e materiais. SCP-1048-B. O objeto foi descoberto por diversos funcionários da fundação na cafeteria do Sítio 24 em //. A aparência do objeto era quase idêntica à de SCP-1048, mas se movia de forma irregular e brusca. Testemunhas reportaram que parecia haver algo se movendo dentro de SCP-1048-B. O objeto não tentou interagir inicialmente até o momento em que uma ruptura em sua costura revelou o que aparentava ser a mão e o braço de uma criança humana saindo para fora do objeto em busca de ar. Ao testemunhar isto, uma pesquisadora chamada gritou, fazendo com que SCP-1048-B reagisse emitindo um choro agudo similar ao de um bebê humano. O objeto então tentou dados expurgados. Pesquisadora aterrorizada, causando danos internos massivos ao seu corpo. No caos subsequente, uma equipe de segurança foi forçada a redigir ambos, a pesquisadora e SCP-1048-B. Aproximadamente 3 horas após este incidente, a doutora foi encontrada inconsciente e sangrando em seu escritório. Um aborto havia sido realizado nela enquanto ela dormia, e o feto de 8 meses nunca foi encontrado. É hipotetizado que SCP-1048 usou o feto da doutora para criar SCP-1048-B. Informação associada à origem de SCP-1048-B não é para ser vazada para nenhum dos sobreviventes que estão atualmente submetidos à terapia devido ao incidente com o objeto, visto que Dr. Carver acredita que isto seria extremamente detrimental à recuperação das vítimas. SCP-1048-C. O objeto se parece com um urso de pelúcia similar a SCP-1048, mas é feito completamente de pedaços enferrujados de metal. O objeto foi visto pela primeira vez em // pelo Dr. Carver em seu escritório enquanto ele documentava um incidente associado a SCP-1048-B. O objeto fugiu do local no momento que notou que Dr. Carver o observava. Numa tentativa de perseguir SCP-1048-C, Dr. Carver testemunhou as mortes e mutilações de funcionários da fundação, visto que o objeto demonstrou sinais extremos de violência durante sua fuga. SCP-1048-C não foi encontrado após seu primeiro avistamento, e não se sabe se o objeto ainda reside em algum lugar do Sítio 24. As origens dos materiais possivelmente utilizados para construir SCP-1048-C pelo SCP-1048 são atualmente desconhecidas.
Adendo 1048-1. SCP-2295 é similar, mas quase que uma antítese em função a SCP-1048. Estudos para verificar uma origem incomum estão em andamento. Cuidados extremos devem ser tomados caso SCP-1048-A ou SCP-1048-C sejam encontrados novamente. Não posso estressar isto bastante, mas aquela coisa maldita pulou literalmente pelo meio daqueles pobres indivíduos. Dr. Carver.